Muito boa tarde para você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado do açúcar. Vamos entender como é que o retorno de um laninha agora para o segundo semestre pode impactar a oferta global de açúcar. E quem vai conversar com a gente hoje é a Lalesca Moda, que fala em nome da Redpoint. Lalesca, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Valesca, vamos lá então, porque tá todo mundo de todos os setores bem apreensivo com o retorno de um laninha, que o No aí já dá quase 70% de chance, mas eu queria que você explicasse pra gente como é que a Redpoint tem avaliado isso e quais os impactos, primeiro de tudo, que um laninha pode trazer para o Brasil e depois para as outras origens produtoras, pode ser? Claro, vamos falar sim. Bom, então, começando assim, todo mundo já sabe, já está de acordo que a gente vai ter um laninha sim, uma certeza bem alta aí de laninha para esses próximos meses. Uma mudança só no prognóstico inicial é que ao invés de a gente ter o laninha acontecendo mais nesse trimestre agora, a mudança foi que esse laninha pode ocorrer no terceiro trimestre, com maior intensidade. Então, isso trouxe algumas perspectivas, mudanças nas perspectivas assim para a gente, em todos os mercados de commodities, né? Mas falando um pouco de açúcar, então, para o Brasil, o que isso significa? O Laninha ele vai ter alguma influência nesse inverno, ele tende, então, para a safra de açúcar a deixar o inverno mais seco, então isso possibilita uma colheita, um avanço da colheita mais rápido por conta da gente não ter os problemas aí da chuva nos canaviais, certo? Então a gente espera uma colheita intensa, como a gente já tem visto, né? Os relatórios da Única aí já têm mostrado para a gente números fortes de colheita e de rendimento dessa cana. Então, a tendência agora para o inverno é essa. O Laninha, de certa forma, ele deve ajudar na colheita. Um ponto só que a gente deve tomar atenção para o Brasil, especificamente. Com o clima mais seco, a gente também pode ter incidência de seca, de queimada, perdão, nos canaviais. Então, isso pode, de certa forma, afetar, então, os números finais da temporada 24 e 25 que a gente está colhendo agora. Além disso, também ele tem correlação com geadas, por enquanto não tem nada no radar, né, que a gente está vendo de geada, mas também poderia ocorrer ao longo aí dos próximos meses, com a ocorrência do Laninha, ainda que baixo, né, essa tendência que a gente tem visto, mas isso também poderia afetar os canaviais. Mas um ponto muito importante do Laninha, como eu disse, ele teve uma mudança, a intensidade maior, então agora vai ser para o terceiro trimestre, né, segundo o NOAA. O que isso pode ocorrer? Não é tanto, então, para a safra 24 e 25, mas a gente pode ver muito mais esse efeito, possivelmente, na safra 25 e 26. Porque com a tendência desse laninha sendo mais forte no terceiro trimestre, isso é na primavera e talvez até mesmo no verão aqui do Brasil, a tendência é de chuvas mais escassas. E isso pode sim atrapalhar o desenvolvimento da safra 25 e 26. Então a gente está olhando um pouco mais para frente também desse cenário, mais para o ano que vem, o impacto da laninha aqui no Brasil. Tá. Então, só para confirmar, Lalesca, ele é benéfico agora para essa colheita que a gente está acompanhando e que está ocorrendo, mas acende um alerta para o próximo ciclo produtivo, é isso? Exato. Tá. Benéfico também a gente só tem que tomar um cuidado nesse ciclo produtivo, como eu falei, para a questão de queimadas, que isso sim, como está muito seco, né, a gente pode ter uma incidência maior de queimadas. Isso pode levar a perdas na produção de açúcar, principalmente, né, quando você tem a queima desses canaviais. Tá. Mas o alerta maior realmente é para 25 e 26. E quando a gente fala em produção global, o que a gente pode falar para as outras origens? O cenário é parecido, é semelhante ou a gente tem preocupações mais intensas? É um pouco diferente para cada origem. Aqui eu vou Tá, abrir nas principais origens, aí a gente vai falar, na verdade, em três regiões principais, que é a perfeito. Índia, a Europa e a América Central. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. Para a Índia, e também, de certa forma, para o Hemisfério Norte, a tendência do Laninha é que ele traga um período de monções mais elevado. Então, inclusive, o departamento do governo da Índia já relatou que eles esperam um período de monções 106% acima do que era previsto. Então, isso um bom indicativo para a safra deles, né? Que agora eles vão começar, eles estão terminando a colheita agora da 23 e 24 e vão começar o desenvolvimento da 24 e 25. Então, isso vai ser benéfico para a produção deles, muito porque em algumas regiões da Índia você tem essa dependência das monções para o crescimento da cana.
Então, isso acende um alerta de que a safra do ano que vem, de 24 e 25 para a Índia, né, pode ser positiva. Para a Europa, de forma geral, o Laninha ele não tem tanta correlação com a chuva ou temperatura, mas o que a gente vê em alguns anos de Laninha é que nós podemos sim ter um verão, aí, na verdade, um outono aí na Europa, né, de setembro a novembro, pouco mais de chuvas baixas. Então, isso, na verdade, auxilia a colheita de beterraba deles, né? Porque, diferentemente do Brasil, lá eles produzem beterraba, então eles vão estar colhendo ali no inverno deles, no outono e inverno deles. Então, isso tem a tendência de auxiliar nesse fator. Mas, de novo, não é uma correlação tão alta com a Laninha. É só uma coisa que a gente tem visto em alguns anos. Já para a América Central, como a gente está prevendo aí que esse Laninha ele pode chegar com mais intensidade a partir do terceiro trimestre, normalmente esse é um período que as safras de lá estão se desenvolvendo, a safra de cana de lá está se desenvolvendo. Então, isso tende realmente a aumentar o período de chuvas, e isso pode ser benéfico, então, para a produção deles, mas, de novo, a gente tem que tomar cuidado numa questão, se o laninha for muito intenso, isso pode gerar um volume de chuvas excessivo e pode atrasar a colheita, né, mais para o final do ano da América Central, e também tem uma correlação do Laninha com o período de furacões. Então, isso é um fator de alerta que a gente tem que se atentar nos próximos meses. Se esse Laninha realmente vai influenciar tanto em chuvas excessivas, né? Ou também se influenciar um período de furacão mais intenso, que pode sim prejudicar a produção de lá. Mas no momento, a gente tem uma visão mais positiva para o efeito do Laninha na América Central e também no Hemisfério Norte. E Lalesca, quando a gente fala em mercado, né? Como que tudo isso pode movimentar esse mercado nos próximos dias? Qual é a tendência aí que a gente tem em relação às variações? Sim. Agora realmente a gente está entrando em época do mercado de clima, né? Que a gente fala, então todo mundo vai estar muito atento aí, qualquer desdobramento que a gente tem. Então, qualquer notícia que a gente tem em relação ao clima, por exemplo, se a monção da Índia está vindo abaixo do que era esperado, isso pode sim impactar. Mas no momento o que a gente tem visto é que o mercado está muito focado na colheita do Brasil. Então, hoje, como a gente está tendo dados de colheita forte, né, o ritmo está bem elevado e a produção de açúcar também está um pouco acima do que até a gente tinha planejado, a gente tinha esperado para esse comecinho, conforme os dados da Única. Então, a gente tem a expectativa que vamos ter abundância de oferta aqui no Brasil. Então, consequentemente, a gente está tendo uma pressão de baixa no mercado agora. E Lalesca, quando a gente fala aqui no Brasil, o que a gente tem de informação para falar dessa safra em andamento, né? Você já trouxe que o clima a condição do tempo está ajudando, isso traz uma expectativa de que o ciclo está andando bem, sem grandes problemas, é isso mesmo? Sim, por enquanto sim. Inclusive, nós atualizamos nossas previsões nesses últimos dias, conforme os dados da Única que eu comentei com vocês. Está vindo um pouco acima do que o mercado tinha esperado, com exceção do mix de açúcar, que apesar assim, o mix de açúcar está acima da safra anterior, que nós tivemos investimentos aí, né, na cristalização, no processo de cristalização, mas ele estava um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. Mas os outros dados de moagem e de produção de açúcar estão um pouco acima do que a gente já tinha previsto. Então, hoje a Redpoint, a gente conta, nós atualizamos nosso número de safra, que a previsão é de que 24 a 25 aqui no Brasil termina com 613 milhões de toneladas moídas. Então, apesar de ser menor, né, do que a gente teve no ano passado, em 23 e 24, ainda vai ser o segundo melhor resultado. E para açúcar, a gente também prevê uma produção de até 42 milhões de toneladas de açúcar. Então, de novo, nós temos um resultado muito positivo, apesar da redução da moagem de cana comparado com o ciclo anterior. Mas ainda assim está acima do que a gente estava esperando para esse ano. E quando a gente fala em déficit global, a Organização Internacional do Açúcar atualizou os dados recentemente também, né, Lalesca? O que você pode falar para a gente em relação a isso? Bom, o que a gente viu, a atualização foi especialmente para a safra 23 e 24, né? A gente tem um déficit global de cerca de quase 3 milhões de toneladas, né, de açúcar para o ciclo 23 e 24. Isso refletiu principalmente o hemisfério norte, que, como eu disse, a gente está tendo uma perspectiva melhor para esse ano, mas no ano anterior, no ciclo anterior, 23 e 24, o hemisfério norte ele foi penalizado pelo El Niño, tanto na América Central, com questão de seca, quanto na Europa também. E até mesmo na Índia a gente teve uma produção um pouco abaixo aí do que era previsto anteriormente por conta do El Niño.
Então, foi por essa questão que a gente vê essa atualização da Organização Mundial do Açúcar. Chamou a atenção essa atualização de alguma forma, Lalesca? Olha, o mercado eu acredito que já estava bem precificado. Ah, Na nossa visão, como a gente teve uma safra recorde aqui no Brasil, né, no ciclo 23, uhum, 24, nós acabamos que o cenário global, né, a oferta global ainda está em ordem, né? O Brasil ele veio muito para cumprir esse papel de fornecedor, né, ao cenário que o hemisfério norte teve essa redução. Então, nós não vemos assim um cenário preocupante. A gente acredita que, como até mesmo o mercado está muito parado. Nós vimos que os preços saíram daquela base de 20 cents, 21 cents. Hoje está trabalhando na base de 18 cents em Nova York. Então, isso sinaliza para a gente que nós temos uma oferta até que confortável para esse período. e você acha que Nova York ainda pode buscar 20 cents? Olha, nessa temporada que a gente está falando, 2024, a gente acredita que o Nova York pode trabalhar em torno de 18 até 19 cents. Nós não vemos muito motivo Tá. para uma alta exacerbada. Mas, como eu disse, a gente está em período de observar o mercado climático. Então, qualquer alteração que a gente tem aí, se a Aninha realmente vier com uma intensidade forte aqui no Brasil e a gente começar a ver período seco prolongado aqui na primavera e no verão, a gente pode trabalhar 2025 com níveis um pouco mais altos em Nova York. Perfeito. Lalesca, muito obrigada pela sua disponibilidade, parceria e vir aqui conversar com a gente. Portas abertas, volte sempre. Uma boa semana para você e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Portanto, então estivemos aqui com a Lalesca Moda, que falou com a gente o nome da Redpoint, que trouxe aqui as perspectivas para o mercado do açúcar, um mercado climático, todo mundo de olho ali do Laninha. O Laninha agora, a partir de agora, ele é benéfico, né, de certa forma, para o avanço da safra brasileira, que está correndo bem no centro-sul do Brasil. Chama atenção, é claro, acende um alerta para o risco de queimada, que pode acontecer devido ao tempo muito seco e as temperaturas mais altas e a baixa umidade do ar que vem acontecendo, como a gente já vem reportando aqui no Notícias Agrícolas, mas favorece, de certa forma, também o andamento dessa safra. O que chama atenção é para o período de chuva, que pode impactar o próximo ciclo produtivo, então a safra do ano que vem. Vamos monitorar que a partir de agora, então, de acordo com a Lalesca Moda, é isso que vai impactar o mercado do açúcar. Aqui no Brasil, entender como é que o Laninha pode trazer atraso na chuva, temperatura mais alta, e também na Índia, como é que será a temporada de chuvas por lá, para ver se a gente vai ter um excesso hídrico e se a Índia se recupera na produção de alguma forma e ver como é que as coisas vão andar também por lá. Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que já já a gente está de volta.